Inicialmente, bom dia a todos, muita paz e que Jesus nos abençoe agora sim. Eu não tive a oportunidade de falar ontem, mas eu gostaria de reforçar, assim como Paulo, a minha alegria e a minha satisfação de estar aqui com vocês pela primeira vez, participando desse trabalho. Como disse Lisboa, que seja a primeira de outras vezes, se não mensalmente, mas pelo menos trimestralmente, semestralmente, aí vocês vão ver, para que a gente possa estar aqui participando ainda mais desse trabalho. Parabenizar a todos pela casa, uma casa que leva também o nome da nossa casa lá em Salvador, Bezerra de Menezes. Então eu me senti bem acolhido e bem próximo, porque na verdade a equipe é a mesma, o espírito é o mesmo e sem dúvida nenhuma a energia é a mesma, só muda o tamanho, porque lá em Salvador são 7 andares, né? Mas eu acredito que daqui uns 30 anos mais vocês consigam verticalizar a casa, ou então ampliar ainda mais a casa, que é muito bonita. Vocês estão todos de parabéns. Ouvir Paulo e se dar sequência depois de ouvir Paulo é meio complicado, viu? Porque eu já conheço Paulo e o trabalho dele. Mas na medida do possível e dentro do que nós programamos, nós vamos estar ampliando um pouco aquilo que ele trouxe no primeiro momento. E ficou para nós falarmos sobre o amor enquanto a base da vida de todos nós. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei aqui ontem, tanto a mim quanto a Márcia e a Paulo, é essa mensagem que vocês colocaram aqui. Jesus, expressão máxima do amor. Uma coisa que nós falávamos era a sintonia, porque não sabíamos, do nosso trabalho em relação à mensagem de vocês. Então a gente acredita e se fundamenta sem dúvida nenhuma de que Jesus é a expressão máxima do amor de Deus na terra. E somente a partir dele, Jesus, é que nós passamos a conhecer esse sentimento, porque até então ele era desconhecido. E como está lá no Evangelho, o amor é o sentimento de maior elevação que existe. Dentre todos os sentimentos, o amor é o que está na sua expressão mais elevada. E por nós não conhecermos, e muito menos vivermos essa expressão máxima do amor de Jesus, é que nós não o compreendemos, é porque nós não o vivenciamos. E aí está para nós o grande desafio da humanidade atual. Poder viver na sua expressão máxima e possível que o planeta Terra já é capaz de conceber, o sentimento de amor, para que a gente possa modificar a qualidade vibratória, a qualidade planetária, considerando algo que nós vamos estar falando hoje, a transição planetária. E para a gente poder perceber esse amor enquanto expressão máxima de Jesus, nós vamos caminhar por uma parábola. Vamos estar falando aqui um pouquinho das parábolas que de alguma sorte Paulo já chegou a frisar e a falar, mas uma em específica, em especial, porque vai retratar, assim como todas as outras parábolas, vai retratar o nosso momento atual enquanto humanidade, que é a parábola da rede, que não é muito conhecida de todos, mas que tem uma significância e uma importância muito grande, porque exatamente nesse momento, em compreendendo o sentido que Jesus quis dar a essa parábola, é que nós vamos nos perceber no processo. E é extremamente importante nós nos vermos dentro desse processo de transformação pelo qual o planeta Terra está passando. Do contrário, nós vamos ficar
a exemplo do barco em alto mar, que não tem um sentido, que não tem uma direção, que não tem um porto, ele vai ficar à deriva, ele vai ficar sem uma rota, ele não sabe para onde vai. E se ele não sabe para onde vai, qualquer lugar lhe basta, lhe serve. Mas para nós que compreendemos o sentido da vida e a importância das máximas trazidas por Jesus, é de grande significância que nós encontremos a rota, o destino. Não foi sem outra razão que ele, Jesus, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará a Deus, nosso Pai, que tão bem trouxe Paulo durante a sua fala, que não seja por mim. E esse por mim não significa necessariamente ser cristão, aceitar os ensinos que ele nos trouxe. Mas ninguém chegará ao Pai que não seja por mim, que não vivencie os seus mandamentos. E qual é o mandamento maior da lei de Deus? Como disseram o próprio Moisés, que o antecedeu e que preparou o caminho para a sua chegada. Não foi só João o Batista, mas também Moisés teve esse papel de preparar o terreno dos sentimentos, dos corações daquela gente, daquelas almas, daqueles espíritos ainda embrutecidos, para compreender aquilo que viria no futuro, senão a mensagem do reino de Deus, que é exatamente essa mensagem de amor estabelecida e proposta por Jesus, e que mesmo passados mais de 2000 anos, nós ainda não compreendemos. E por nós não compreendermos, é que nós não vivemos nessa expressão máxima do amor de Deus, a sua mensagem. E vem, portanto, enquanto o Consolador prometido, o Espiritismo ampliar, tirar o véu daquilo que ele encobriu a partir das parábolas que ele nos trouxe. E não foram poucas aquelas parábolas que Jesus nos apresentou o reino de Deus, que consubstanciou todas elas com o sentimento do amor e que ao mesmo tempo nos deu enquanto roteiro para nós nos tornássemos em vida um dos bem-aventurados das suas bem-aventuranças. Porque a metodologia da mensagem de Jesus, enquanto grande mestre da humanidade terrena, se baseia em 3 pilares, que é exatamente nas parábolas, nas curas e nas suas pregações, nos seus ensinamentos. E aí ele dá um roteiro de libertação, de transformação para a conquista da felicidade, que é a busca de todos nós e que é a necessidade que já sentimos em que pese que a Terra, enquanto planeta de provas e expiações, ainda não nos é possível adquiri-la na sua totalidade, a felicidade absoluta, mas que podemos e devemos ser o quanto mais possível que o planeta nos possibilite sermos felizes. E é uma tônica do trabalho que nós vamos também estar aqui apresentando hoje. Mas para que a gente possa de fato começar e seguir com os slides, eu gostaria de ler desse livro As Parábolas de Jesus, de Haroldo Dutra Dias, em que ele vai trabalhar textos e contextos dessas parábolas. Ele traz uma passagem de Emmanuel que vai retratar algo interessante para a gente ver o processo evolucionista das mensagens trazidas por Deus ao longo de toda a caminhada do homem na Terra. E ele começa dizendo assim: o Velho Testamento é a revelação da lei, o Novo é a revelação do amor. O primeiro consubstancia as elevadas experiências dos homens de Deus que procuravam a visão verdadeira do Pai e de sua casa de infinitas maravilhas. O segundo representa a mensagem de Deus a todos os que buscam
primeiro, o homem bateu a porta da morada paternal, perseguido pelas aflições que lhe flagelavam a alma, atribulado com os problemas torturantes da vida. O Evangelho é a porta que se abriu para que os filhos amorosos fossem recebidos. No primeiro é o esforço humano, e aí a gente vê a caminhada feita por Moisés e todo o seu povo na tentativa de encontrar a terra da promissão, a chamada a terra prometida de Canaã, que hoje nós vemos através da novela Os 10 Mandamentos, para quem está assistindo. O Evangelho é a resposta divina. O profeta é o operário. Jesus é o salário na revelação maior. A Bíblia, desse modo, é o divino encontro dos filhos da terra com o seu Pai. Suas imagens são profundas e sagradas. De suas palavras, nenhuma só se perderá. Olha que interessante esse texto, se nós fôssemos aprofundar essa reflexão, porque mostra que nem Moisés nem Jesus, eles estão dissociados, mas um veio dar continuidade ao trabalho do outro. Nesse sentido, Jesus, daí que ele disse pela primeira vez, quando esteve com o povo, de que não veio destruir a lei. Que lei foi essa que ele não veio destruir, mas sim dar cumprimento, fazer cumpri-las, senão a mensagem trazida por Moisés? Visto que, na época de Jesus, o que imperava ainda e fortemente é exatamente a mensagem instituída, seja humana, seja divina, das leis de Moisés. Mas Jesus veio dar o complemento daquilo que ele, Moisés, sabia também enquanto médium de Deus, que não poderia dizer. No nível de consciência, de maturidade humana e espiritual, intelectual, o povo não poderia, por exemplo, conceber a mensagem que Jesus trouxe à sua época, quando da vez de Moisés. Não haveria condições de entendimento. Portanto, foi preciso que houvesse todo um preparo e todo um caminho para o advento do Cristo, enquanto a segunda revelação da humanidade terrena. Assim como também não poderia ter vindo antes, a época de Jesus, a terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, porque dentro da ascensão espiritual da terra, cada coisa vem no seu tempo, e cada uma vem de cada vez, preparando, desenvolvendo o espírito intelectual e moral dos espíritos comprometidos com a ascensão da terra, porque a terra também haverá de se tornar um planeta feliz, perfeito, porque está dentro da programação divina. Não é uma vontade simplesmente de Jesus. Jesus é esse operário, é esse trabalhador que veio em nome de Deus trazer a sua mensagem. Nada do que ele disse, nada do que ele trouxe foi a partir de um desejo dele, mas sob a ação de um cumprimento da lei maior, que é a lei do amor, que é a lei que rege os mundos e a evolução humana. Na casa do meu Pai existem muitas moradas, e a terra é uma dessas muitas moradas nas quais o espírito, no seu processo evolutivo, da simplicidade, da ignorância, para atingir a perfeição. E nós estamos mormente nesse momento de transição, de mudança, para fazer com que a terra avance um pouco mais, até que ela consiga alcançar a condição do mundo perfeito. Para tanto, será necessário que nós, espíritos encarnados, aqui comprometidos com a terra, façamos por nossa vez esse processo de evolução. Daí Kardec, quando esteve conosco, nos apresentando a revelação terceira,
pela mensagem e fundamento dos ensinos de Jesus, temos dito que o nascer, o morrer e o renascer, e o progresso seria a condição máxima. Tal era a lei pela qual todos estamos incursos, todos estamos ligados, porque é a lei de Deus, a lei do progresso. Porque é desta lei do progresso e dentro das relações com a sociedade é que nós vamos evoluir, nós vamos ascender para essa grande festa que já está preparada no mundo espiritual para nos receber. Mas é dado a cada um, primeiro, as diretrizes. Paulo falou ontem, quando tratou da parábola dos talentos. Se nós não fizermos por merecer a multiplicação desses talentos ou dessas conquistas morais, tirando o véu do simbolismo, nós não vamos conseguir avançar e acelerar o nosso processo de espiritualização. Por isso a necessidade de nós compreendermos e entendermos o sentido das parábolas de Jesus, que não podemos adotá-las apenas como mais uma historinha, como mais uma metáfora, porque por trás dessas metáforas existe um significado para além, transpessoal, espiritual, e que muitas vezes nós não vemos, porque existem aqueles, até hoje, por incrível que pareça, que leem as histórias de Jesus, a sua mensagem, tão somente ao pé da letra, como veremos nessa parábola. E quando nós estendemos a nossa compreensão e sentido da vida, nós passamos a enxergá-la em uma outra perspectiva. Nesse sentido ainda, Emmanuel ele vai nos dizer: aqueles que já colhem as espigas maduras não devem ofender aqueles que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde em flor. Olha que beleza esse poema de Emmanuel e o significado. Para aqueles que já conseguiram estender a visão espiritual a respeito dos ensinos de Jesus, não poderá perturbar aqueles que plantam à distância, no sentido que ainda não aceitam essas novas verdades. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E muito menos perturbar aqueles outros que estão no nível de consciência ainda adormecidas, que ainda se encontram totalmente virgem, no sentido da não vivência, da não compreensão. Daí a rede, a parábola da rede, ela traz também esse nível de entendimento da diversidade de entendimento e de conhecimento dessa compreensão a respeito das verdades de Jesus. Daí ele ter dito: eu não vim destruir a lei, eu não vim perturbar aquilo que está posto por Moisés, mas cabe a mim, dentro do cumprimento da vontade do meu Pai, de estabelecer esse reino de Deus já trazido por Moisés, a partir de uma nova perspectiva, a partir de uma nova visão e compreensão desse mesmo reino. O reino que Moisés trazia, a exemplo do que disse Emmanuel na citação do texto, era um reino material, era a terra da promissão, era a terra geograficamente, daí ele ter tirado o seu povo de um local para o outro e não ter conseguido, porque no nível de entendimento daquele povo precisava-se de uma terra física. Jesus veio estabelecer que essa terra prometida por Moisés não era desse mundo. Logo, as nossas buscas, as nossas necessidades deveriam estar também em um nível diferenciado de trabalho, de conquistas. E aí ele vai dizer, recordo-me que Paulo também fez a citação do jovem rico, quando ele propôs ao menino que vendesse tudo que ele tinha, porque ele já tinha as riquezas e os terrenos materiais. Já era a hora, pelo nível de compreensão das leis que ele próprio alcançara, ao estudar as leis de Moisés, era chegada a hora
dele começar a vivenciar um outro nível de compreensão de riqueza. E a semelhança de nós outros, na atualidade, ele o negou. Como estamos negando até hoje a mensagem de Jesus. Estamos apenas na periferia da mensagem, que é a palavra que mata. E não estamos necessariamente no Espírito que vivifica. E aí ele diz: a cada um segundo as suas obras. E é nesse sentido que a gente precisa compreender as mensagens de Jesus. Em seguida, então, por que é que Jesus falava por parábolas? Eu trouxe esses dois textos para a gente só compreender um deles. Em duas ocasiões, no capítulo 13, Mateus coloca alguns versículos que esclarecem o porquê Jesus fala em parábolas. E a segunda ocasião, também em Mateus 13:34, é após a parábola do fermento. Existem vários autores na doutrina espírita, a exemplo desse que eu li e citei, o Haroldo Lima, ou Haroldo Dias, e esse aqui, Alírio Cerqueira Filho, que tratam as parábolas de Jesus, como Rodolfo Caligari, como Joana de Ângeles e tantos outros autores, como que tratam as parábolas de Jesus dentro dessa nova perspectiva humanística, espiritual, psicológica, para a gente aprofundar o sentido dos ensinamentos trazidos por Jesus, porque senão ficaremos apenas presos ao fermento, quando da parábola do fermento, ou simplesmente a rede, naquela visão de que os discípulos jogaram a rede e que puxaram os peixes. Mas quem são esses peixes? O que representa hoje, no nosso dia, a rede? O que Jesus quis dizer quando tratou da questão dos talentos, a parábola dos talentos? O semeador saiu a semear. Ficaremos apenas no chão duro, na semente, nos pássaros que a comeram. E não vamos para além do ensinamento. Então Jesus falava por parábola, porque naquela época não era possível aqueles homens e mulheres compreenderem a extensão dos seus ensinamentos. E como um bom pedagogo, um bom professor e mestre, Jesus se utilizava das situações momentâneas da vida cotidiana, simples daquele povo, para nos trazer a grande revelação de Deus. Porque se ele fosse trazer dentro de uma cosmovisão, que hoje o presidente da Federação Espírita Brasileira, Peixinho, quer nos apresentar, que foi uma proposta dele, vai ser para o próximo ano, no próximo congresso da Federação, falar de Deus, a cosmovisão de Deus. Imagine Jesus trazer essa expressão, a cosmovisão de Deus, quando eles, na época de Moisés, aguardavam um Deus humano, vingativo, punitivo, porque a lei que imperava com Moisés era a lei do olho por olho, dente por dente. Jesus não derrubou a visão desse Deus, mas ele deu um cumprimento no sentido de dizer: eu vos digo que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é misericórdia, que dá aos seus filhos inúmeras oportunidades, traz uma visão diferenciada, dilatada da concepção de Deus. Então, para cada período da humanidade, uma perspectiva de entendimento da lei. Mas por incrível que pareça, ainda hoje, muitos dos religiosos e crentes ainda veem Deus, o vingativo. Quantas vezes nós dizemos aos nossos filhos e educandos: não faça isso, porque Deus castiga. Olhe, Deus está te vendo, viu? Não faça, porque Ele vai te punir. A gente não ama a Deus, a gente teme a Deus, porque ainda hoje é um Deus severo, punitivo, que nos é apresentado. E Jesus diz: se um homem imperfeito, quando um filho lhe pede pão,
ele não dá uma pedra, o que dizer de Deus nosso Pai, que é infinitamente amoroso, justo e bom? Percebe? Mas a gente escolheu ainda ficar com Deus de Moisés, assim como a maioria dos ensinos trazido por ele, Jesus. Então, só para a gente seguir, antes de seguir, tudo isso Jesus falava, diz Mateus, em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelos profetas: abrirei a boca para usar parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Mais tarde, os discípulos vão perguntar a Jesus, que é o texto maior e eu não vou ler, por que Jesus falava por parábolas. E ele vai dizer que aos discípulos foi dado a eles o direito de conhecer para além das parábolas, mas ao povo comum teria que ser por parábolas, mas que aos poucos haveria de ser suspenso, levantado o véu do conhecimento dessas parábolas, que ficou a cargo da doutrina dos Espíritos. E aqui traz também algumas colocações porque Jesus falava por parábola. E uma delas, eu só marquei essas duas de vermelho para a gente pensar juntos. Jesus fala em parábolas porque está dizendo exatamente o contrário daquilo que as multidões esperavam. E de fato, esperava-se um Deus vingativo em uma carruagem de fogo, disse Paulo, e vem Jesus como o primogênito de Deus para nos trazer o ensinamento da humildade, do amor, do perdão e coisas mais. As parábolas revelam uma ideia de Deus muito diferente da que aparece no Antigo Testamento. Não é um Deus triunfador, mas um Deus humilde. Então nós temos algumas características do porquê que Jesus falou ao povo por parábolas. Mas basicamente, para a gente compreender e reforçar essa ideia, pelo nível de entendimento intelectual e moral daquelas pessoas. E dentre essas muitas parábolas conhecidas, lidas e já faladas certamente aqui no Bezerra de Menezes, nós escolhemos a parábola que é conhecida, a rede. Vamos estar falando um pouquinho dela e tentando tirar o véu da alegoria que está envolto nela. Começa dizendo assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aparentemente nada incomum, nada de diferente da época de Jesus. Ainda falando de Paulo, genérico, quando da sua fala, ele trouxe em vários momentos essa realidade de que Jesus utilizou para constituir a base do seu discipulado, pescadores. Porque a prática comercial de Jerusalém, das cidades circunvizinhas, em que Jesus caminhou para escolher os seus discípulos, era basicamente a economia peixe. Maioria pescadores. Um outro se diferenciava como coletor de impostos, mas a maioria pescadores. Então ele não poderia deixar passar batido em uma das suas parábolas a rede, como símbolo daquele que lança ao mar para trazer peixe. É como a gente diz hoje no popular: tudo que cai na rede é o quê? Peixe. Mas nem tudo que cai na rede presta. Não é assim?
Vem bota, vem garrafa de Coca-Cola, latinha de Coca-Cola, vem pneu, vem um monte, vem pedra, e lá uma outra vem a sardinha, vem um peixe, o baiacu, vem um cada tipo de peixe que pode ser bom, aproveitável ou não. Porque quando você levanta, você não sabe o que vem. Mas quando você tem a rede na mão, que coloca no barco, você pode separar os bons e os maus. Vem então a doutrina dos Espíritos, a partir dos ensinos dos Espíritos, para nos falar dessa consumação dos tempos. Quem aqui já não a leu em a Gênese, no último capítulo, só me engano, é o 18, 19, que fala: os tempos, por fim, são chegados. É a consumação dos séculos. Os tempos, por fim, são chegados. Para quê? Muitos acreditavam e ainda acreditam que para a destruição da terra, mas para que haja uma revivescência daquilo que o Paulo nosso trouxe na sua última fala, quando ele falou das línguas de fogo, para que a mensagem de Deus, de fato, possa ser vivida na terra. É chegado os tempos em que essa expressão máxima do amor trazido por Jesus possa não mais ser falado, não mais discutido em teses, não mais escritos nos livros pelos espíritos estudiosos do Evangelho, mas sobretudo para que seja vivenciado entre nós. Espíritas, amai-vos. Eis aí o primeiro mandamento. E o segundo, instruí-vos. Ele não diz o Espírito da verdade. Eis aí o primeiro mandamento, instruí-vos. Porque de livros, de informações, nós já temos o suficiente. E podemos dizer o suficiente desde Moisés. Porque em que pese as leis humanas do legislador Moisés para domar, para segurar aquele povo ignorante, violento, eram precisas leis coercitivas, duras. Mas em paralelo a essa mesma lei, existia a lei de Deus dos 10 mandamentos. Amai a Deus de todo o teu entendimento, de todo o coração, de toda a tua força. Parece que é assim. E o teu próximo como a ti mesmo. Está lá na lei. Não roubarás. Então existe todo um código ético que, se nós vivêssemos pautado dentro dessa regra, dessas leis, provavelmente Jesus viria em uma outra condição. A doutrina espírita viria de uma outra forma, porque já estávamos enriquecidos dessa vivência do primeiro mandamento da lei, que é amar a Deus. Está com Jesus no capítulo, salvo engano, que fala amar ao próximo como a si mesmo. O mandamento maior da lei, qual é? O amor. Paulo, o original, ele nos traz aquela mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a lei do amor, sempre reforçando a necessidade de nós nos amarmos uns aos outros. E o que é que nós estamos fazendo ainda, por incrível que pareça? Nos degladiando, brigando, criando trincheiras, matando uns aos outros, quando não pela arma, pela palavra, pelo pensamento, pelo sentimento de ódio, de rancor, de revolta, que cria uma sociedade tumultuada, violenta, enferma como a nossa. E o que é que nós pedimos todos os dias? Qual é a nossa bandeira? Não. A nossa bandeira tem sido justiça.
Uma justiça pautada na violência, no olho por olho, dente por dente, no aprisionamento, destituídos dessa paz interior proposta por Jesus. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas não vos a dou como o mundo a dá, como uma proposta de que nós ainda não entendemos o sentido das suas parábolas, das suas mensagens. Então ele vai dizer: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos. Quem são esses anjos que virão? E separarão os bons entre os justos dos maus. É aquela parábola semelhante do trigo e do joio. Quem são esses anjos, senão os Espíritos de Deus? Esses que estão chegando de outros mundos, de outras constelações, de outros sistemas, para impulsionar na consumação dos séculos a evolução da Terra. Porque a Terra há de ser, dentro da promessa crística, um planeta de mansos e de pacíficos. Será que seremos nós, os mansos e os pacíficos da parábola de Jesus? E aqueles que não estiverem de conformidade com esse propósito crístico, aí a gente entende: lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Voltarão a mundos semelhantes ao nosso atual, de provas e de expiações, quando não mundos iniciantes, para ajudarem no processo de evolução daquele planeta. Como a gente pode entender a partir daí da parábola, a rede, a mensagem que nós queremos trazer? E aí eu trouxe essa citação: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe. Vamos entender essa primeira parte da parábola. E é interessante que a rede era um instrumento de trabalho dos pescadores da época de Jesus. No sentido objetivo, seria uma designação, a rede, para a categoria dos mundos felizes do universo, os mundos regenerados, divinos, os planos superiores. Podemos entender essa rede como sendo também uma dessas moradas da casa do Pai, em que espíritos que estiverem dentro daquela qualidade psíquica e espiritual farão parte desse novo planeta, dessa nova Terra. Pode ser uma visão dentro dessa perspectiva. No sentido subjetivo, designa a tranquilidade, o reino, no caso, o reino dos céus. Designa a tranquilidade de consciência, a paz interior, a felicidade íntima e a fé em Deus, resultante da compreensão das leis divinas. Não a rede, me perdoe, mas o reino dos céus. Nesse sentido subjetivo, a gente pode entender, para quem acompanha, só a título de compreensão, quem assiste os 10 mandamentos, pelo menos dentro da dramaturgia que a Record está apresentando os fatos, reparem que nós podemos ver ali, na expressão do rei Ramsés e na expressão de Moisés, o líder dos hebreus, a gente pode perceber que ali existia o reino de Deus na figura de Moisés, tranquila, pacífica, harmonizada consigo mesmo, e de Ramsés, enquanto rei, ele estava no reino do quê? Da intolerância, do sofrimento, de mundos ainda inferiores por conta das suas necessidades. Com Jesus não foi diferente. Jesus era a expressão máxima do reino de Deus na terra, enquanto que os que eram opositores à sua mensagem viviam em um mundo também de violência, de dor e de sofrimento.
Então a gente pode entender, dentro dessa perspectiva, que o reino de Deus, como nos dias de hoje, que a doutrina espírita nos apresenta, o reino, o mundo de regeneração, que vai depender de nós, vai depender do nosso estado íntimo, do nosso nível de compreensão. Vivemos dentro de uma sociedade violenta, agressiva, tumultuada, ignorante, não tenha dúvida. São as muitas espécies de peixe no mundo. Mas nós podemos entender que existem peixes que têm uma qualidade de sabor e de espécie que já estão numa categoria mais ascendente e que nós podemos fazer vínculos com esse tipo de pessoas, com esses tipos de peixe. Só vai depender de nós. Atrairmos para as nossas vidas aqueles que nos são afins. Por que as coisas nos acontecem na vida? Acontecem porque nós estamos em sintonia com os fatos. Por eu não estar em paz comigo mesmo, dentro de minha paz, as minhas experiências, na sua maioria, elas são fundamentadas na experiência da tensão, da impaciência, do desequilíbrio, da desarmonia, porque não são os fatos que me desestruturam, mas o meu estado íntimo diante dos fatos. O problema pode estar acontecendo sim, mas eu posso escolher me desestruturar ou eu posso me manter equilibrado diante do mesmo fato. É o reino de Deus dentro de nós. Então não precisamos esperar uma nova etapa na terra, do reino da terra de regeneração. Podemos esperar uma nova fase dentro dessa própria terra, a terra de paz e de equilíbrio que nós já podemos viver. Então, são dois sentidos que nós podemos compreender o reino de Deus. Tanto o sentido objetivo, enquanto mundos felizes, que a terra haverá de passar, ou em um sentido subjetivo, que seria exatamente na perspectiva do meu estado interno do reino de Deus. Vamos então à rede. O que seria a rede de fato? Podemos compreender que a rede é a representação da lei do amor escrita por Deus na consciência de todos os homens. Essa pode ser uma interpretação da rede, no sentido simbólico da parábola. E os peixes? O que seria de fato os peixes dentro dessa perspectiva simbólica? A heterogeneidade da humanidade planetária, com seus diversos níveis e evolução espiritual, conforme já dissemos. No mundo submerso dos oceanos, nós encontramos várias espécies de peixes. Existem peixes, do ponto de vista da ciência, que ainda hoje não foi descoberto pelo homem, de que existem profundezas, eles só conseguem viver submersos a altas distâncias, profundidades, melhor dizendo, porque não está no nível de compreensão de chegar à superfície e à luz, não pode receber nenhum raio de luz, porque no seu estágio evolutivo as sombras ainda lhe são necessárias. Existem outros que não conseguem chegar à superfície, mas estão no meio do caminho. E existem outros que já estão próximos de nós, já está mais próximo e também que favorece de alimentação para o próprio homem. Isso mostra níveis de evolução. Porque o peixe que o homem não pode comer, do ponto de vista orgânico, fisiológico, significa que ele não está ainda no estágio de evolução compatível com o nosso planeta ainda, de humanidade. Mas aqueles que já nos servem de alimentação, é um indício de que eles ascenderam na escala da evolução da sua espécie. E a tendência é que eles saiam dessa condição do reino animal para o reino hominal,
que é o caminho que o princípio inteligente do universo vem fazendo ao longo dos reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, para eclodir no reino hominal. Então esses peixes são essas muitas pessoas que nós encontramos no mundo, mas a cada um segundo a sintonia que estabeleceu com os outros. Então eu não posso dizer, por exemplo, que a culpa é de Deus, mas que nós encontramos aqueles que nos são afins, compatíveis com o nosso nível de entendimento. Assim também serve para as muitas religiões. Ser espírita não significa necessariamente que nós somos melhores do que os católicos, do que os evangélicos, do que os budistas ou qualquer uma outra denominação espiritualista ou religiosa, mas quer dizer ao menos que o nível de entendimento a respeito das leis de Deus, elas são mais amplas, elas são destituídas de alegorias, de fantasias, de dogmas. Ainda, segundo Paulo aqui ontem, vivamos sob dogmas, porque a doutrina possui os dogmas, as suas crenças que estabelecem como verdades, mas já são níveis dogmáticos que podem ser discutidos. Por exemplo, me permitam, pode ser que tenha chocado alguns ouvintes de ontem, quando Paulo se referiu que Jesus beijava Madalena, ou Madalena beijava Jesus na boca. Até então, não tínhamos ouvido falar sobre isso. As igrejas católicas e evangélicas, se ouvirem isso, pode ser motivo de heresia, pode ser motivo de escândalos, de não aceitação, de apedrejamento. Você pulou uma fogueira, viu, Paulo? Porque ele não pode falar isso fora. Mas na perspectiva doutrinária espírita, ainda que não seja verdade, embora existam realmente autores que trazem essa perspectiva, porque Maria de Magdala foi a única mulher que estava presente na ceia, na grande ceia, está lá o retrato dela. E os livros falam dessa relação próxima de Jesus com Madalena, com Magdala. Foi a ela que ele primeiro se apresentou, não foi os discípulos. Será que isso foi por acaso? A transformação dessa mulher, que foi recebida pelo próprio Cristo depois de todo o seu processo de transformação, talvez os autores atuais estão trazendo perspectivas de um Jesus humano que se casou, que teve filhos, que talvez tenha tido uma mulher que se apaixonou. Por que não? Ver isso com racionalidade, em uma discussão saudável, sem dogmas, sem pruridos. Por que não? É evolução. Se foi ou não foi, não sei. Não existe ainda uma comprovação, mas os indícios nos levam que Jesus não é essa representação que as igrejas nos trouxeram. Mas a gente já pode falar disso de uma forma educativa e doutrinária. Basta que a gente leia os livros, basta que a gente aprofunde. A doutrina dos Espíritos é uma doutrina de racionalidade, de discussão, de provocação, no bom sentido da palavra. Sair do nosso ponto de acomodação, de aceitar tudo que o palestrante disse, falou, como sendo uma verdade absoluta, que não pode ser questionada, para ser discutida nos grupos de estudos, nas discussões online hoje, nos grupos de WhatsApp, ou dentro da própria doutrinária, em um estudo sério, mas implica em quê? Sair da nossa acomodação de cadeiras expectantes para sermos agentes ativos do conhecimento. Vai estudar para ver se a fala de Paulo fundamenta-se ou não. Em que autor, livro, existe essa possibilidade? A gente enriquece. Os espíritos, eles não escandalizam. Talvez existam muito mais informações sobre Jesus, eu acredito que existam,
que eles não nos revelam, porque eles também não vieram destruir a lei. Eles respeitam os nossos estágios de evolução, de aceitação. É a rede. Porque Jesus instituiu como base do seu lecionário a rede. Paulo trouxe muito bem isso. Ele foi convocar os discípulos. E ele fez uma grande rede entre os discípulos, o povo, a multidão que o acompanhava sempre e os seus opositores. Ele incluiu todo mundo. E ele era o comandante da rede. Jesus já tinha essa visão da atualidade. Hoje se fala muito em rede, né? Vivemos dentro de uma sociedade global. Uma rede onde todo mundo sabe de tudo. A internet está aí para nos mostrar isso. É o símbolo do Cristo que volta de uma forma informatizada, tecnologicamente falando. Nós nos comunicamos em rede. O nosso pensamento, diz a doutrina espírita, alcança do outro lado do mundo várias pessoas. Só que a gente não tem consciência disso. Não aprofunda e não treina isso como sendo um móvel de comunicação. A gente prefere ficar ali, alienados na tecla do WhatsApp. Poderíamos já estar nos comunicando pelo pensamento. É a mediunidade do futuro, a intuição, o pensar. Os espíritos se comunicam em rede por pensamentos. Está lá em André Luiz, 1940-45, já fala sobre isso. Agora é que a gente está começando a viver. E de que forma essa realidade? Então reparem que Jesus, ele traz a base de todos esses conhecimentos e deixa para nós o porvir, que cada um arregace as mangas, que aprofunde o conhecimento. São esses os escolhidos da parábola. Os muitos os chamados, os poucos os escolhidos. Ou seja, aqueles que se empenharem em ser o novo cristão, o homem de bem trazido também por ele na parábola do bom samaritano, são esses que viverão em rede, em grupo, esse reino de Deus na terra. Como é que está meu tempo? Já passou, Paulo? Estou chegando, né? 5 minutos? Estou dentro do tempo. 11h45, mas deixa eu adiantar aqui rapidinho. Em uma análise individual, como é que a gente ia pensar sobre, estando cheia, puxam para a praia e assentando-se apanham os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Em uma análise individual, poderíamos pensar que é o livre-arbítrio, o bem e o mal, expansão da personalidade da consciência. Estamos todos vivendo na terra. Deus facultou a todos os espíritos o livre-arbítrio. Deu as mesmas chances e condições iguais. Nascemos todos simples e ignorantes. E para a surpresa de vocês, talvez alguns, Jesus também nasceu assim. Sabia? Eu me recordo, estou fazendo alguns apontamentos só para reviver o ontem e o hoje de Paulo. Mas ele falava na questão da virgindade de Maria, não é assim? Não podemos pensar que Maria foi virgem e que Jesus nasceu, senão pelo processo natural. O dogma da igreja, ia falar da empresa, o dogma da igreja, ela nos apresenta que Jesus nasceu concebido por Maria pura. Que pureza é essa de Maria? Está lá em Boa Nova, quando fala de Maria. Os Espíritos hoje nos trazem essa informação. Maria teve um relacionamento igual com José, como nós temos com os nossos maridos e esposas, que no ato sexual trazemos os filhos. Eu não vim destruir a lei da reprodução, processo pelo qual todos os Espíritos nascem. Se Jesus precisou nascer na terra e o veículo de nascimento era aquele, tinha que ser para aquele. Senão não estava dando testemunho.
de que ele era igual a todos. Logo, assim também precisamos pensar nesse sentido. Quando Jesus nasceu, Jesus não nasceu puro, perfeito. Ele fez o mesmo caminho que nós estamos fazendo. Diferente de mim, Robson, e de muitos de nós na terra, Jesus se decidiu pelo caminho do bem. E o caminho do bem não é outra coisa que não seja estar de conformidade com a lei de Deus. E esta lei de Deus está em nossa consciência, a cada um segundo as suas obras. Quem vai regular a minha felicidade ou infelicidade são os meus atos, as minhas escolhas. O bem e o mal que eu faço vai representar para mim hoje ou amanhã os resultados da minha semeadura. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se nós queremos um mundo de paz, precisamos semear paz. Se eu queremos um mundo de felicidade, eu tenho que semear felicidade. Não posso querer que essa terra se torne de regeneração, de braços cruzados, aguardando o milagre de Deus, porque o próprio Jesus disse: eu não fiz milagres. A tua fé, criatura, te curou, não fui eu. Eu fui apenas um agente. Eu e vocês todos de Caldas de Julho, do Centro Bezerra de Menezes, podemos ser esses agentes do bem nessa cidade para Deus, e viver um Jesus, e viver um Paulo de Tarso, e viver um Francisco de Assis, e viver um Chico Xavier, e viver um Divaldo Franco, uma irmã Dulce, uma Madre Teresa e tantos outros ícones da humanidade terrena, conhecidos ou não, e que estão no mundo produzindo expressões máximas de amor dentro do nível de entendimento deles. O problema é que a gente quer ser Madre Teresa de Calcutá, porque se não for, não vale. Eu tenho que construir uma nova mansão no caminho, porque senão não tem valor. Sabem lá vocês o caminho que fez Divaldo Pereira Franco, o espírito que hoje leva esse nome na personalidade atual, para ter assessoria espiritual de uma Joana de Ângeles? Será que nós temos, do ponto de vista moral e espiritual, a tenacidade para aceitar os encargos de uma Joana de Ângeles, de um Emmanuel? Sabe lá as dores e os sofrimentos de Chico Xavier com esse homem espírito, Emmanuel? Na primeira a gente diz: olha, obrigado, vou embora, deixa para a próxima encarnação, porque está difícil. Se a gente não aguenta o mínimo de 20% abrir todo dia às 6 horas, vocês estão pedindo demais. Eu não sou empregado do centro, não, eu sou voluntário. Há uma semana já está bom demais. Vocês querem que eu esteja aqui todo dia abrindo o centro, participando de tudo quanto é evento? Eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho esposa. Não é assim? Eles abdicaram de tudo, da riqueza material ao conforto da família. Alguns perguntam: por que Chico não casou e Divaldo também não? É porque eles não gostam de mulheres? Claro que sim. Não é porque eles não quiseram ter filhos e família? Claro que sim. Mas a obra que eles vieram realizar, nesse momento eles preferiram abdicar em prol da coletividade. Levanta a mão aqui, isso é rede. Levanta aqui a mão quem verdadeiramente abdicaria da família e dos filhos para servir hoje na expressão máxima desse amor que vocês colocaram aqui. Olha o grau de responsabilidade. Todas as vezes vocês entram aqui, viu? Para servir Jesus. Levanta, eu não vou levantar a minha não, viu? Levanta, bora, quero ver. Já estamos nesse nível? Não. Mas no nível em que eu me encontro, imperfeito, ignorante quanto às leis de Deus, e no nível de entendimento que eu já tenho da mensagem dos Espíritos, eu posso viver a minha realidade de imortalidade.
vivendo o amor que eu já posso. Nem um pouco do amor que eu já tenho para dar, eu sou capaz de dar ao máximo, porque é egoísta. Eu só amo se me amar. Eu só amo se eu tiver algo em troca. São sob condicionais. Eu vou, mas se chegar lá não tiver ar-condicionado, se eu ver que vai demorar muito, eu volto. Você quer que eu vá? Eu vou, mas se vir vai ter o quê? Eu vou de carro, tá chovendo, não é assim? A gente, hoje não, hoje é Pablo. Hoje é Pablo. Então assim, pelo amor de Deus, ouvi um cara que eu não conheço, que veio lá de Salvador, você nem quer deixar de ouvir Pablo para ir para o centro, pelo amor de Deus. A sorte que Pablo só cantou 1h da manhã. Aí a galera já, acho que não vai passar de 10 horas, porque também se passar de 9h30 eu vou embora. Não é assim que a gente faz? Qual é o horário que termina? A gente ainda nem chegou, quer saber a hora que termina. É até 9, olha, se passar de 9h30, peço licença e vou embora. Porque hoje tem Pablo. E Pablo é Pablo. Percebe? E estou propondo a expressão máxima do amor do Cristo. Como a gente quer estabelecer uma rede de homens de bem, de bons samaritanos na cidade de Caldas de Joinville. Como queremos fazer frente a essa violência que acude essa sociedade, como a de Salvador, como a de São Paulo. Vocês acham, só para as nossas reflexões finais, não vou seguir não por conta do tempo e não cansá-los, mas vocês acham, vamos pensar juntos, vocês acham que o evento que aconteceu agora, com a queda da barragem em Belo Horizonte, Mariana ali em Minas Gerais, esse evento que causou toda essa, como é que eu diria? Toda essa dor, toda essa fatalidade, não só o povo brasileiro, mas mundialmente falando, porque cada vez que isso acontece, é um tapa no rosto da humanidade, me permito usar a expressão. É um murro na boca do estômago das criaturas humanas. Porque isso não é uma repercussão local, isso é uma repercussão mundial. Em que essas almas saem da vida nessa condição desesperada, submersa à lama e à água, sem a possibilidade sequer de fugir dela. Eventos como esses que ocorrem ainda no nosso mundo, é por acaso? É da vontade de Deus? Fazendo um link com Moisés, são as pragas que Deus envia para a humanidade? Talvez sim, talvez não. Mas não como Moisés apresentou, mas como fruto ainda da nossa ignorância e da nossa vivência da lei do amor. Porque se nós fôssemos mais regenerados, se nós amássemos mais uns aos outros, a nossa vibração, a nossa força psíquica, a nossa espiritualidade seriam capazes de neutralizar um mal de tamanho efeito. Isso é para provar a gente que nós estamos distantes da meta final, que é vivermos esse amor na sua expressão maior. Não basta se dizer espírita cristão, pois que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso é forte, isso é profundo para nós que nos dizemos espíritas. A quem muito é dado, muito será cobrado. Quantos são os espíritas que chegam do outro lado da vida em estado de sombra, doentes, acamados, no hospital de Inácio Ferreira, o Hospital Esperança, porque tiveram a doutrina, mas não viveram a doutrina, falaram da doutrina, mas não deixaram que a doutrina entrasse nos seus corações. Portanto, amigos,
Gostaria de continuar, mas sei que vocês já estão cansados. Mas gostaria de deixar aqui a mensagem final, que é a mensagem do resultado final dessa proposta que viemos trazer a vocês para vivermos juntos. Esse amor como sendo a base da vida de todos nós, como sendo o elemento impulsionador para fazer com que a terra se torne a terra dos mansos e dos pacíficos. Todos nós já desejamos a felicidade, mesmo que seja a felicidade do seu Jorge de ontem, a felicidade de ter a pessoa amada do lado de ouvir Caetano e Odara. É a felicidade que concebemos, mas existe uma felicidade para além do que é humano. É a felicidade da consciência pacificada. Essa felicidade que a gente não adquire com as moedas do mundo, porque Jesus disse: a felicidade não se encontra aqui, nem ali, nem acolá. Ela está dentro de cada um de nós. Portanto, que em rede, que a gente possa se unir, que a gente possa abrir as portas, não para receber os espíritas do jogo, mas para receber todos aqueles que vêm em nome de Deus buscar a mensagem de transformação, de renovação. E aí estaremos em rede, cada um na sua casa, cada um fazendo o que lhe é particular, sendo espírita ou não, mas sendo homens de bem em uma terra ainda tão cheia de pessoas que vivem o mal. É compromisso e responsabilidade de todos nós vivermos a mensagem de Jesus, para que a consciência de culpa não nos tome, para que não sejamos alvejados pelo mal que aí está caminhando e aguardando os distraídos da estrada para sucumbirmos. Que não sejamos nós desta vez, porque hoje temos a doutrina de libertação, que é a doutrina dos Espíritos. E como disse o Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que esta casa de Deus, sob a regência espiritual do nosso querido paternal, Dr. Bezerra de Menezes, aquele a quem nós cantamos hoje, para quem não sabe, o velho e o bom Zaqueu, que fez uma caminhada a partir de Jesus. Jesus disse de uma forma altamente feliz: Zaqueu, a luz entrou na tua casa hoje. Não a falava da luz física, pois que não havia coelba na época, eletricidade, mas a luz da compreensão, que aquela alma acendeu no seu coração e na sua alma, e nunca mais Zaqueu fora o mesmo. Ele dissera, para concluir: Senhor, a partir de hoje, assumo o compromisso de devolver 4 vezes mais a todo aquele que eu lesei. Olha o nível de consciência. E a partir daquele momento, ele se tornou o 13º apóstolo naquela rede feita por Jesus, entre os 500 estabelecido pelo Cristo. E ao longo das suas reencarnações, vem pautando a sua vida nessa proposta abnegada de viver o amor, para que hoje tenhamos, sob a luz de Jesus, a condição de ser chamado o apóstolo do bem no Brasil, o apóstolo do amor, Bezerra de Menezes, aquele que o conhecemos no Velho Testamento como sendo o Zaqueu, que subiu em uma árvore para ver a luz descer. E Jesus prontamente disse: desce daí, Zaqueu, porque hoje me convém pernoitar em tua casa. Que assim como disse Jesus a Zaqueu, que possamos abrir as nossas casas do coração, para que Jesus também pernoite para sempre. Muita paz, muito obrigado a Deus.